Muito boa noite, hoje é dia 1º de outubro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando. O nosso ponto de partida é para tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aqui, a notícia não vem crua, ela já vem temperada com contexto, com análise e com a minha opinião. De Porto Alegre a Brasília, passando também por tudo que reverbera lá fora, esse é o Andei Pensando, o programa para quem quer ficar bem informado em meio a tanta loucura. E hoje a gente vai falar dessa história bizarra das bebidas batizadas com metanol, que já mataram 5 pessoas e deixaram outras com sequelas irreversíveis, da absurda ampliação do fundão eleitoral para as campanhas do ano que vem e das atualizações até aqui do que vai acontecer em Gaza depois que Donald Trump propôs o acordo de paz mais factível dessa guerra até agora. E ainda tem o quadro Militando, onde eu trago aqui de modo bem-humorado uma mesma notícia contada de acordo com a militância de esquerda e de direita aqui no Brasil, além, claro, da minha opinião. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Roda a vinheta, produção. Olha, a gente vem vivendo tanta coisa surreal, né, que a gente ainda não concebeu, eu acho, a real dimensão desse caso absurdo. A gente está falando aqui de bebida alcoólica batizada com metanol, fazendo gente morrer ou ficar cega. Para quem não sabe, o metanol é um álcool industrial usado em combustíveis, em solventes e em produtos de limpeza. Ele é altamente tóxico, uma pequena quantidade já pode causar cegueira e um pouco mais pode levar à morte. O que acontece é que quando alguém produz bebida falsificada para render, né, muitas vezes troca o álcool de cana ou de cereal, que é mais caro, por metanol, que é muito mais barato e mais fácil de conseguir. E aí o resultado é essa tragédia que a gente está vendo. Aqui em São Paulo já são 5 mortes confirmadas e diversos casos graves em investigação. Um rapaz perdeu a visão depois de um drink, uma mulher ficou cega depois de 3 caipirinhas, tem um outro jovem que está em coma. O escândalo chegou até mesmo ao Ministrão, um bar histórico na região dos Jardins, uma zona muito nobre aqui de São Paulo, que foi interditado depois que uma das vítimas alegou que foi lá que ela ingeriu a substância. Quando as autoridades chegaram no bar, elas descobriram que o comércio comprava bebida de vendedores de rua, sem nota fiscal. Mas como isso aqui é o Brasil, esse caso já respinga também na política, né? O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que a Polícia Federal vai investigar o caso e citou a possibilidade de envolvimento do PCC. Aí, na mesma tarde, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, rebateu essa informação, dizendo que não tem qualquer evidência disso e que essa história é mera especulação. E aí, para completar a confusão, hoje de manhã, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, lembrou no Gaúcho Atualidade que nenhuma linha de investigação está descartada, mas que também a gente não pode entrar nessa neurose, nessa histeria de achar que o PCC comanda o Brasil. Faltou o diretor da PF combinar isso com o PCC, no caso, né? E aqui tem um ponto muito interessante e importante para a gente observar. Essa investigação toda ela está funcionando quase como um laboratório da PEC da segurança, que o governo quer aprovar lá em Brasília. A ideia é transferir para a Polícia Federal o protagonismo no combate às facções, que hoje está na mão dos estados. Ou seja, o caso do metanol antecipa na prática, né, essa briga institucional sobre quem deve liderar o enfrentamento ao crime organizado. Só que os interesses do cidadão estão sempre em último lugar nessa treta toda. Essa disputa de narrativa é, na verdade, só mais um capítulo da rivalidade entre Lula e Tarcísio, ambos já com o olho nas eleições do ano que vem. E a gente já viu esse mesmo roteiro em agosto, quando os dois fizeram coletivas separadas sobre a lavagem de dinheiro do PCC aqui na Avenida Faria Lima. Até no combate ao crime organizado, a gente não consegue uma unidade na política nacional, né? Só que enquanto o Lula e o Tarcísio estão pensando em 2026, a população está pensando em sobreviver ao que bebe. Porque isso aqui não é uma guerra de narrativa, é gente que saiu para tomar uma caipirinha e voltou cega ou não voltou. E a tristeza é perceber que na política o palco ele é sempre eleitoral. Só que na vida real o que está em jogo mesmo é a saúde de quem só quer uma caipirinha no fim do dia. E lá nos Estados Unidos, o governo Trump está paralisado porque o Congresso não conseguiu chegar a um consenso sobre o orçamento proposto pela Casa Branca. Os americanos estão, nesse momento, vivendo o que eles chamam de shutdown,
com salários de servidores atrasados, aeroportos fechados, o caos. Aqui no Brasil, o cenário é o inverso. A máquina pública nunca desliga. Ela pode até funcionar mal, pode funcionar contra a população, mas parar de funcionar, parar, ela não para nunca. Enquanto o país discute a crise na segurança, os rachas entre o Supremo e o Congresso, e agora até bebida batizada com metanol, os deputados e senadores conseguem se unir num tema que nunca dá briga, que é o fundão eleitoral. A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem um montante inicial de 4,9 bilhões de reais para financiar as campanhas de 2026. É isso mesmo que você ouviu, são quase 5 bilhões de dinheiro público para pagar propaganda, cabo eleitoral, material de candidato, bandeira. Para ter uma ideia do escárnio, o governo tinha proposto 1 bilhão, que já é dinheiro para caramba, já é uma imoralidade. Aí o relator do projeto, o deputado Isnaldo Bulhões, disse que era pouco e corrigiu o equívoco do executivo, nas palavras dele. E aí é que vem uma situação que ilustra com perfeição o que é ser brasileiro. A maneira como ele resolveu corrigir o que ele chamou de equívoco foi cortando emendas parlamentares de bancada e outros gastos discricionários, que são aqueles gastos que o governo pode destinar para investimento em políticas públicas. Eles não estão marcados para ir para nenhum lugar. Em qualquer país civilizado, isso seria escandaloso, já que na prática, né, essa grana vai sair do que poderia ser usado em saúde, educação, infraestrutura, para bancar santinho eleitoral. É dinheiro de escola bancando santinho eleitoral. Só que isso aqui é o Brasil, é um país onde as emendas viraram um verdadeiro gargalo para a corrupção. E aí a origem do dinheiro do fundão acaba importando muito pouco. O que importa mesmo é o valor, é o tamanho, né, que é colossal. Porque seja para as emendas ou seja para as campanhas, uma das poucas certezas que qualquer brasileiro tem na vida é de que boa parte dessa grana não vai ser usada de modo republicano. Então, que fosse 1 bilhão e não 5, né? É o que chamam por aí de redução de danos. E aqui tem um detalhe muito importante também: não tem raia de partido nesse tema, tá? PT, PL, MDB, União Brasil, todo mundo se entende quando o assunto é o fundão eleitoral. A única vez em que não há ruptura entre base e oposição no Congresso é na hora de garantir o financiamento das próprias campanhas. O resultado final ainda precisa ser votado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula, mas a verdade é que essa conta já está paga, né? Paga por mim, por você, por qualquer contribuinte. Se para o brasileiro comum o orçamento está cada vez mais curto, para a classe política ele é extremamente elástico quando interessa. Vamos falar agora da guerra em Gaza, porque, como eu disse ontem aqui no Andei Pensando, se existe uma chance real de paz na região, ela está na mesa agora. O plano do Donald Trump foi endossado por vários países árabes, pela autoridade palestina e por Israel, e todo mundo agora está esperando a mesma coisa: a resposta dos terroristas do Hamas. O grupo disse que vai estudar a proposta sem um prazo definido. Donald Trump, mais objetivo, né, deu de 3 a 4 dias para que venha alguma coisa do lado de lá. E ele foi bem claro no anúncio do acordo: se o Hamas rejeitar, os Estados Unidos vão dar apoio total para uma ação militar para eliminar definitivamente a organização de Gaza, o que significa, né, a continuação do sofrimento dos civis palestinos. Se essa for a opção, fica impossível argumentar contra o fato de que o grupo terrorista não está nem aí para os palestinos. Ao mesmo tempo, o clima em Gaza é de pressão. A maioria da população palestina quer o fim imediato da guerra. Até os rivais do Hamas, como o Fatah, estão cobrando que o grupo aceite esse acordo. Esse é um momento muito decisivo porque o Hamas tem a chave para libertar os reféns, encerrar os combates e os bombardeios e começar a reconstrução da infraestrutura e da dignidade de quem não tem nada a ver com a guerra. Mas eles também têm a chave para levar a região ao pior dos cenários, se rejeitarem ou sabotarem o processo, e, infelizmente, essa costuma ser a linha adotada por quem cultua a morte em nome de um Deus, seja ele qual for. E é aqui que eu sempre volto ao meu ponto. Paz não é um documento assinado. Não basta a gente assinar um tratado de paz. Paz só existe quando o terrorismo é derrotado e os reféns estão livres. Qualquer acordo que ignore isso é uma ilusão. E esse acordo finalmente não ignora essa verdade, que é constrangedora para muita gente.
E chegou a hora do nosso quadro de toda quarta-feira, o Militando, onde eu te conto uma mesma notícia do ponto de vista de um militante de esquerda, um de direita, e depois te dou a minha opinião. E a notícia de hoje é que o governo baixou uma norma para proibir os beneficiários do Bolsa Família de utilizarem o valor que eles recebem do governo para apostar nas famosas bets. Então vamos ouvir o que a militância tem a dizer. Finalmente o governo está colocando ordem nessa farra das bets, porque era isso mesmo, né? O mercado ganhando bilhões, enquanto o povo pobre, sofrido, que recebe o Bolsa Família, era vítima de exploração. O que o Lula está fazendo é proteger os mais vulneráveis da sanha dos capitalistas das apostas. Isso, meus caros, se chama justiça social. Isso é o Estado presente. E a direita, claro, vai reclamar, né? Porque eles sempre defenderam a liberdade do rico de lucrar em cima do pobre. Eles querem que o povo continue sendo moído pela ganância dos empresários das bets, como se o povo soubesse o que quer melhor do que eu. Mas o presidente está mostrando de novo. Quem tem coragem de enfrentar essa máfia é o PT. Eles queriam um Estado neutro, mas neutro com a vida do pobre significa ser cúmplice das mãos sedentas por sangue de trabalhador do capitalismo. Olha aí o PT de novo, dizendo que você pode ou não pode fazer com seu próprio dinheiro. Hoje é proibido o beneficiário apostar na bet, amanhã vai ser proibido tomar cerveja, depois vai ser proibido ir na igreja, e daqui a pouco estão proibindo o homem de casar com mulher. É o Estado petista metendo a mão na vida das pessoas e tratando o povo como incapaz. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. Eles querem controlar tudo, da tua conta bancária até o que você pensa. E tem mais. Quem foi que colocou esses 20 bilhões por mês nas bets? Foi o trabalhador. O mesmo trabalhador que o governo diz defender, mas na verdade quer escravizar. Isso não é proteção, é paternalismo. É o comunismo marxista-leninista, trotskista, hitlerista disfarçado de cuidado. O Brasil precisa de liberdade, não de uma mamata de Estado dizendo o que você pode ou não pode fazer. Bom, vamos lá, gente. Eu sou a favor da proibição do uso do dinheiro do Bolsa Família para apostas, não por achar que as pessoas não sabem o que fazer com o dinheiro delas, mas porque esse dinheiro tem origem pública e a finalidade dele não é essa. O Bolsa Família é uma política liberal de auxílio para pessoas que precisam desse complemento na sua renda para conseguir manter a sua família, sustentar a sua família. Se está sobrando dinheiro público para as pessoas apostarem em cassino online, então talvez essas pessoas não devam estar recebendo esse dinheiro, né? Para mim é muito simples. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde me encontrar. Boa noite e até amanhã.